O que a gente tem que dizer, Vitor, é que as atribuições do governo nacional, do governo federal, para dar as diretrizes da pandemia foram retiradas pelo STF. Aí outro dia vem o presidente do STF, o Luiz Fux, dar uma entrevista dizendo assim, não tiramos a responsabilidade de ninguém. Eles vão ficar brincando disso, com todo respeito, né? Vão ficar brincando dessa retórica para sempre, porque aí os checadores adoram, vêm dizer ninguém tirou a responsabilidade do governo federal. Então vamos fazer o seguinte aqui nos pingos, vamos botar os pingos nos is e vamos ler a decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 8 de abril de 2020, peço um pouco da sua paciência, né? Vamos ler para a gente sair desse limbo que nós estamos. Vamos lá. Não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes palavras dele, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes, né, eles dizem, para a redução do número de infectados e de óbitos. Isso é um ponto dessa decisão. Tem vários outros que eu não vou ler todos aqui. Mas é uma decisão liminar que, inclusive, garante que seja determinado o respeito às determinações dos governadores e prefeitos quanto às regras de funcionamento de sociedade na pandemia. Alguma dúvida ouvindo isso? Então vamos completar. A decisão acrescenta, né, que deve ser respeitada, aspas, a descentralização político-administrativa do sistema de saúde, com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica. Isto é uma decisão do dia 8 de abril do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Resta alguma dúvida sobre quem é que tem o condão para políticas de enfrentamento à pandemia? O condão foi dado aos governos estaduais e municipais pelo Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, o governo federal tem uma série de responsabilidades e eu nem acho que o governo foi impecável, não. Isso aqui não é defesa de governo federal, né? Acho que, por exemplo, a política de vacinação, o governo foi de roldão, né? Eu não acho uma boa política, por exemplo. Agora, vamos falar as coisas como elas são. Então, o governo pôde, em termos de enfrentamento nacional à pandemia, pôde o quê? Decretar estado de calamidade, decretou. Pôde fazer a transferência de recursos para os estados, os entes da federação, inclusive antecipando o pacto federativo e salvando todo mundo da falência. Não fez isso? Fez. Inclusive uma parte foi desviada no Covidão. Essa parte não interessa muito ao STF. Eu não vi o STF ainda interessado nessa parte. E fez também a transferência para o auxílio emergencial, não só a pessoas como a empresas, não é isso? Então por que está na berlinda o governo federal? Por que está na berlinda o ministro da Saúde? Quer dizer, toda esta atribuição transferida para governos estaduais, tem governador até já afastado, como no caso do Rio de Janeiro, isso não comove. Eu gostaria de saber, por exemplo, da diligência do STF em relação à continuidade do enfrentamento do assalto que aparentemente houve no Covidão do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Foram encomendados 7 hospitais de campanha, só foram entregues 2. O dinheiro foi pago lá para a OS. O que houve com esse dinheiro? Ele foi recuperado? Ou ele continuou lá com quem recebeu? Isso tudo a gente quer saber. Mas isso tudo aparentemente não comove, não mobiliza as altas autoridades judiciárias brasileiras.